Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou gravar algo que sempre me pedem, que é dicas de como eu estudei para concurso da magistratura. Eu me formei na faculdade em 2011 e eu fui aprovada no concurso em 2015. Então deram quase 4 anos, sendo que um ano foi quase de concurso, né? O concurso durou quase um ano. Eu saí da faculdade e eu fiz um ano de cursinho. Eu não sou uma pessoa muito adaptada a cursinho, eu não sou uma pessoa muito adaptada a assistir aula. E quando você sai da faculdade, pelo menos pra mim, você quer ter um tempo, né, sem ir pra aula. Mas eu acho que foi fundamental esse um ano de cursinho. Eu não vou dizer qual eu fiz, porque hoje eu tenho muito no mercado, eu também não sei se o que eu fiz tá com a mesma qualidade. E qual que é o ponto positivo do cursinho? Eu acho que a abordagem da faculdade e a abordagem de concurso são diferentes. A faculdade ela te prepara para ter um pensamento amplo, para questionar, para pensar em soluções e inovações. Isso é ótimo. Mas o concurso, ele quer testar conhecimento, então ele quer o que já está consolidado, ele nem pode cobrar, apesar de alguns cobrarem, teorias muito mirabolantes, coisas muito novidade, porque não tem uma resposta certa, né? Em algumas coisas. Ele não poderia cobrar coisas que não tem resposta certa. Então, apesar de na faculdade você aprender direito, você aprende com uma outra mentalidade. E aí o cursinho, ele te dá essa nova diretriz, né? De estudar algo mais fechado. Então, eu acho que um ano foi bom. Ele também o que me ajudou também foi que, por exemplo, eu tive civil em 4 anos, né? Do primeiro ao quarto. E o cursinho, ele te dá tudo em um ano, então consolida. Pelo menos pra mim, eu comecei a conseguir ver relações em certas matérias que eu não via, né? Qual que é a relação da parte geral com isso? E aí o cursinho fez esse nexo. Então, eu recomendo, apesar de eu não gostar de assistir aula. Acho que um ano pra mim foi suficiente. Depois desse ano, o que aconteceu? Eu comecei a estudar por conta própria, eu comecei a estudar por livros. E eu tinha passado no concurso de escrevente do TJ. Então eu comecei a trabalhar como escrevente, né, e depois assistente. Então eu trabalhava e estudava. E aí eu estudava por conta, estudava por livros e por cadernos que eu tinha feito do cursinho. Vamos lá, quanto aos livros, você não precisa de nenhuma doutrina assim muito pesada, eu acho que só te atrapalha. Aqueles livros esquematizados, livros próprios para concursos, eu acho que eles são os ideais. Vê qual autor você se adapta e escolhe um. Também não precisa ficar na paranoia de ler 10 de constitucional. Lê um e talvez algum ponto que você não entendeu nesse um, ou algum ponto que você sabe que agora alguém da sua banca é forte nessa matéria, aí você estuda por outros livros, mas eu recomendo um só, tá? Minha terceira dica é você ter um material só em relação a livro ou caderno. Você escolhe o livro ou caderno. Pelo menos pra mim funcionou. Então, eu não tenho mais meus livros, meus cadernos de cursinho aqui. Eu achei um perdido. E aí eu vou mostrar aqui o que eu fazia. Não sei se dá pra ver, mas ele tá todo grifado, ó. Eu não tinha dó de grifar, eu não tinha dó de anotar. E tudo que eu achava de diferente, ou numa aula, ou em questões, eu anotava aqui no canto. Pra não ficar um material só, pra você não ter que consultar isso, mais o caderno, mais as questões, unifica um só. Vai te ajudar muito ainda na segunda e na terceira fase ter um material reduzido. Especialmente porque o prazo entre a primeira e a segunda fase é muito curto pra você estudar pra segunda. E assim pro oral. Então, quanto melhor e mais sintético o seu material, mais fácil vai ser. Minha quarta dica é fazer questões. Você pode estar se achando um máximo numa matéria que você sabe tudo, mas a gente nunca sabe o quanto a gente não sabe, ou a gente nunca tem consciência da nossa ignorância. A gente só sabe o que a gente sabe, né? Então, ficou meio filosófico, meio confuso, mas é isso mesmo. Conforme você vai fazendo questões, você vai percebendo onde você tá fraco, ou qual teoria você nunca ouviu. Então, faça questões. Na minha época tinha um site que você assinava, acho que chamava Questões de Concurso, agora eu acho que mudou o nome, e era ótimo, era baratinho, eu ia fazendo um monte, anotando, e tudo assim, ó, nunca vi essa questão, ou errei, ou não era esse ponto, anotava no meu livro, anotava no meu material, tá? Então, eu ia deixando ele o mais completo possível, e eu ia me blindando, me testando o máximo. Minha outra dica é
que sempre me perguntam, né? Quantas horas estudar? Estudar todas as matérias de uma vez ou estudar uma matéria de cada vez? Sobre quantas horas estudar, se você não trabalha, o máximo que der, o máximo que você aguente pela sua sanidade, né? Então, estude, se você tem essa condição financeira, se você não precisa trabalhar, estude o máximo, mas faça também uma atividade física, saia um pouco, porque tem uma hora que você não consegue mais absorver. Eu acho que tem um nível do que você consegue colocar na sua cabeça no mesmo dia. Agora, se você trabalha, o máximo que der, né? Tipo, eu só tenho 1 hora, eu só tenho 2 horas, eu vou passar? Se você não estudar 1 hora nem 2 horas, você dá 0, aí você não vai passar. Então estuda 1 hora, estuda 2 horas. Não dá pra saber se vai demorar mais. Às vezes essa sua 1 hora, essa sua 2 horas é mais intenso do que alguém que ficou o dia inteiro em casa. Ou você tem uma facilidade melhor, ou então o que você viu no trabalho te ajuda a fixar melhor. Então, se é o seu sonho, se é o que você quer, estude 1 hora, estude 2 horas, estude o tempo que você tiver, sabe? Foque nisso, estude. Se você tem o final de semana, o sábado, estude também, sabe? Eu sou um pouco assim 880, então eu pecava por excesso, sabe? Prefiro estudar mais do que estudar menos. Então, foi uma época da minha vida que eu não tinha muita vida social, então eu focava em estudar e, ao meu ver, foi positivo porque eu acabei passando num tempo rápido, né? Eu acabei passando nos 3 anos, quase 4 anos de prática jurídica. Quanto a estudar 1 ou mais matérias por dia, pra mim, se é pra aprender uma matéria, se é a primeira vez que você tá tendo contato com ela, por exemplo, falência, eu estudava só ela, até fixar na minha cabeça, até eu entender o que é aquilo. Pra revisar, aí eu revisava mais de 1 por dia, ou 1 por dia da semana, porque aí você precisa ter um conhecimento global. Não adianta você estar craque em processo civil e 0 em penal. Eu nem lembro muito bem, mas eu acho que você não pode zerar em matéria nenhuma, né? E ainda que você possa zerar, vamos supor que são 10 questões de cada. Não adianta você acertar 10 de processo civil e errar todas as outras matérias. Sua nota vai ser baixa. Em compensação, se você for estudando uma matéria por dia, você pode não estar 100% nelas, mas se você tiver 50, 60, você acerta 5 de cada. E às vezes já é o suficiente, dependendo da prova. Então, pra aprender, eu estudava uma só. Depois que eu aprendia, eu revisava variando, né? Então, tipo, segunda, alguma de direito público, então constitucional. Terça, penal. Quarta, processo. Quinta, civil. Sexta, administrativo. Sábado, difusos. E aí variava. Ia focando nessa linha, tá? Te lembrar mais algumas dúvidas. Estudar pra um ou pra vários concursos? Eu acho que você tem que focar em um, mas isso não te impede de prestar outros. Então, foca no que você tem vocação, foca em magistratura. E aí, se aparecer MP, você presta. Assim, tem alguma divergência. Em São Paulo, as provas são um pouquinho parecidas, mas, por exemplo, MP você precisa saber mais de penal, mais de difusos, e não cai tributário. O TJ tem tributário. Então, escolhe qual que você vai prestar. Se você for escolher MP, quando abrir pro TJ, você estuda um pouquinho de tributário. E vice-versa. Agora não fica abrindo muito leque, senão eu acho que não dá certo, né? É a minha opinião. Mas eu acho que não dá pra você estudar pro TJ e pro MP e pra Procuradoria de Estado, que você precisa saber tributário muito forte. E não cai penal, não cai processo penal, pelo que eu me lembre, né? Então, foque em um, mas preste os outros, né? Me perguntam se eu sempre soube que eu quis TJ. Não. Esse 1 ano que eu fiz de cursinho, eu não estudei nada, ou quase nada, de penal e de processo penal, porque eu queria procuradorias. E aí, depois eu entrei no TJ, comecei a trabalhar de escrevente, de assistente. Gostei, me identifiquei muito. E aí que eu senti que eu ia pra magistratura. Então, aí eu comecei a estudar só pra magistratura, correr atrás desse penal e de processo penal. A quinta dica é: estude para as fases do concurso simultaneamente. Você não precisa focar tudo na segunda ou tudo na primeira, na terceira, se você ainda não passou na primeira. Mas não adianta você chegar na segunda fase sem saber fazer uma sentença. Na segunda fase tem a prova dissertativa e tem a prova de sentença civil e a prova de sentença criminal. Você vai ficar desesperado se você não souber fazer, tá? Então aprende a fazer desde já uma sentença criminal, uma sentença civil. E aí quando você passar, você só revisa, você só aprimora.
Pro oral, a mesma coisa. Aprenda a... Treine falando consigo mesmo, treine falando com o espelho, treine alguns conceitos. No oral, se pede muitos conceitos, assim. Então, qual que é o conceito de direito tributário? Qual que é o conceito de ação? Fixa isso na sua cabeça, porque esses conceitos prontos te ajudam muito a começar uma resposta, te ajuda muito com o nervosismo. Claro que oratória, falar melhor, responder com uma formalidade melhor, dá tempo de aprender, porque da segunda fase pro oral tem bastante tempo até. Tem a entrega de documentos, o exame psicossocial, então, acho que uns 3, 4 meses, então dá pra treinar mais. Mas da primeira pra segunda, não dá. Aprenda a fazer sentença. E meu último conselho eu sempre revisava um pouquinho o que eu estudei na semana anterior antes de começar a estudar nessa. Então, eu estudei... Agora eu tô estudando contratos administrativos. Na semana anterior foi atos administrativos. Dá uma revisada, dá uma lida no que você estudou, e aí depois começa contratos. Essa revisada é de quanto tempo? Olha, com o tempo ela vai ficando cada vez mais rápido. E precisa ser rápido. Especialmente para você revisar na semana antes de prova, quando sair o edital, pro oral. Então, a primeira vez que você revisou atos administrativos, talvez demore meia hora. A segunda vez que você revisou, já vai ser 15 minutos. Então, revisa, vai sempre revisando para ficar sempre fresco na sua cabeça, tá? Quanto à letra de lei e à jurisprudência, aí tem que ver o seu estilo de concurso, sua banca. Letra de lei, eu nunca fui muito fã de ler, embora alguns concursos seja muito cobrado. Eu sempre preferi aprender pela doutrina. Então, a doutrina, pra mim, ela já deixava a letra de lei mais mastigada e mais fácil de aprender e de decorar. E se eu sabia o conceito, querendo ou não, eu sabia a letra de lei. Pra mim. Agora, se é um concurso que pede muito letra de lei, leia, decore, tá? E jurisprudência, eu só ia aprendendo, resolvendo questões, ou o que estava mais consolidado, que aí já estava no livro de doutrina, ou que era, assim, muito recente, né? Isso mudou agora, isso consolidou agora. Bom, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E curte e compartilha a página.